Direção, larga o monitor na tela aí. Puxa ele pra cá. Traga o homem. E aí, homem. Aí Tá aí o estás motor. a... Olha ali. Olha o Chegamos. cenário. Olha o cenário ali, ó. Cara, pô, cara, tu é fera mesmo. Ô, Motor, agora que eu vi tua camisa da Claves, deixa eu mandar um abração pro Victor também, pessoal da Claves, cara. Oi, e aliás, Motor, manda o link lá pra eles lá, pô. Diz pra ele parar de sair da Fena TV e assistir lá a tua palestra aí, cara. Pô, o Victor aí. O Victor, pra eu falar com ele, é só por telegrama, cara. É mais fácil porque as mensagens, Deus ali. Brincadeira, Victor. O Vitão é tipo o mestre dos magos, né, cara? Ele baixa, fala, lança pra você o problema e some, né? Tipo assim, de repente ele aparece de novo. Mas, que bom que tu tá... Agora que eu me lembrei, porque tu viu com a camiseta, eu preciso deixar esse registro aqui, a Claves também é muito importante na nossa trajetória, que também, um abração, pessoal da Claves, e espero que estejamos mais juntos. Mas, Montoro, cara, eu sei que esse papo de hoje, agora da tua palestra de hoje, é um papo que é uma palestra que já ocorreu, inclusive, agora recentemente, né? Em outra conferência, né? Uma muito importante, inclusive, né? Foi um papo que a gente teve, na verdade, essa parte de detecção na AWS é um buraco sem fundo, assim, não existe uma regra básica, não é um para um, né? É um negócio super cheio de CCC, né? Sim. E para a gente ainda, nós, como empresa que provê serviço para N empresas, daí é o CCC do CCC, né? Tipo assim, é muito if na parada. Então, assim, a gente está fazendo algumas pesquisas, tem algumas coisas que são até mais antigas, mas daí a gente vai, tipo, que nem eu falo, a experiência você vai conectando os pontos e vai tentando chegar, né? E daí essa palestra eu fiz na Cloud Village da Defcon, né? Agora, né? Faz, sei lá, 15 dias atrás, sei lá. E daí até os slides estão em inglês, né? Por essa razão. E daí a ideia é compartilhar aqui, bater um papo, né? Eu tenho até que você me fala a hora que eu tenho que terminar para eu tentar me controlar, né? Não, o espaço é teu, porque depois é o Cadu e o Off-Jai, e aí, cara, eles que se viram. O Cadu até escreveu ali, ó. Ó, acabou. Só Cloud. Acabou. Cara, eu gostei que o Cadu botou ali, ó, Pedro. O Cyber Patrulha Canina, cara, essa é uma baita sacada, cara. Meu Deus, eu vou morrer. Imagina se a gente fizer um podcast, faz um café seguro, todo mundo fantasiado. Mas eu vou morrer no coração. O Dala é o Chase, é isso? É, o Chase, cara, é isso aí. Ô, Montoro, vamos fazer o seguinte, vamos para tu ter o teu tempo aí. Fica à vontade, tá, Montoro? Bem tranquilo, a gente tá bem gerenciado, vai te avisando também, qualquer coisa. Mas, cara, esse é um baita papo. A gente já falou de cloud, né? Num contexto de cloud com o Sierra de manhã cedo, né? A nossa abertura ali de palestra. Sim. E nada melhor que te ter aqui conosco aí, né? Uma referência também nesse sentido. Montoro, vai passar, vai ficar só tu na tela, apresentação, toca a ficha, tá? Vambora. Valeu, gente. Valeu. Boa palestra. Bom, começamos, estamos aí, os slides estão vendo, vamos que vamos. Bom, gente, então, hoje a ideia aqui é bater esse papo, né? Bom, um papo muito rápido, né? É um papo muito rápido sobre um assunto que é super complexo, né? Então, quando eu gosto de falar, né? Quando eu falo alguma coisa, eu gosto de jogar um monte de assuntos, né? Depois as pessoas vão atrás ali, né? Porque tem bastante conteúdo, né? Então, para quem não me conhece, sou o Rodrigo Montoro, né? Eu sou Head Threat Detection Research na Claves. Eu moro em Floripa, né? É o sonho ali da turma do WSS, né? O sonho do gaúcho é morar em Floripa. O paraíso dos gaúchos aqui. E, mais brincadeiras à parte, minha mulher é gaúcha, né? Tem um ótimo relacionamento. Tenho 2 patentes aí de pesquisas, nada de nuvem, né? Também já palestrei em diversos eventos no Brasil e fora, né? Também no meu tempo livre ali, tento ser um bom pai, um bom marido. Já fiz o Ironman 2 vezes, né? Quando eu sempre brinco, quando eu era metade desse tamanho, né? Agora eu não consigo correr mais, né? Um mamute andando. E eu tento levantar bastante peso aí no dia a dia para relaxar a cabeça. E a motivação, né, dessa palestra é um papo, uma motivação, ela é ampla, vamos dizer assim, né? Eu tenho vários motivos, mas eu tentei colocar aqui o mais sucinto possível para ilustrar o problema. Quando o ano passado, ano retrasado, eu participei do Cloud Security Podcast, acho que foi ano passado. E daí eu estava falando muito com o Ashish, né, que é o host do Cloud Security Podcast. E quando você vai participar do podcast, a gente bate um papo antes, né? E nesse papo antes, ele, cara, eu falando da minha cabeça de pesquisa, do jeito que eu vi as coisas, tal, né? Ele achou super legal, assim, diferente. Tudo. E ele falou, cara, você tá mexendo com Common Service.
E quando ele falou isso, eu, tipo assim, eu tava com as informações todas jogadas ali na minha cabeça, daí o Tic-Tac falou, pô, é isso, né, cara, Uncommon Service, eu tô vendo algumas coisas que são fora das coisas mais comuns sendo utilizadas. Não que seja uma ciência de foguete, mas eu tô olhando para o que as pessoas não estão olhando, né, vamos chamar assim. E daí eu falei assim, tá, e daí eu comecei a ver o copo vazio, né, eu falei assim, bom, a gente tem várias ferramentas, várias detecções, né, várias evoluções, mas tem muita coisa que ninguém olha no quesito de segurança, né? Daí eu comecei a tentar entender o todo e falar assim, tá, e se as pessoas começarem a abusar essas coisas, né? Daí com aquela paranoia, né? A gente fala, acho que todo mundo que é de segurança falou aqui paranoia, né? E a paranoia ela pode ser de diversos fatores, né? E daí, se você pegarem, esse slide ele não foi atualizado. Eu não atualizei porque eu queria até comentar sobre isso. Esse slide eu fiz ele ali, eu terminei ele, lógico, como bom cara que se prepara super para uma palestra, né? Eu terminei ele no dia da Talk, praticamente, até porque eu coloquei umas coisas novas, né? Que agora não são mais novas, mas no dia da Talk era super nova. Daí eu peguei, se você entrar aqui, tem esse awmiamactions.com, acho que é isso. Ele tem, né, o total de serviços, né? Então, assim, quando a gente está falando que a gente tem que monitorar o nosso cloud provider, em específico a AWS, que eu estou falando aqui, a gente está falando de 382 serviços. Era 382 serviços até o dia, sei lá, 10 ou 11, sei lá, de agosto. Se você entrar hoje, já tem 386. E a hora que chegar ali perto da Reinvent, cara, vai ter 400 e poucos serviços. E o que isso quer dizer? Isso aí quer dizer que você vem com um monte de ações, né? Que são como você abusa do control plane, você abusa do cloud provider, alguns milhares de ações que podem te causar danos, né? E você tem algumas centenas, talvez milhares, dependendo da combinação, de ações que podem levar a uma movimentação lateral, uma elevação de privilégio, a um recurso exposto, né? Uma exfiltração de dados. E daí você tem lá mil maneiras de fazer a mesma coisa. O ponto aqui é, por default, todos esses serviços estão na sua conta. Então, se você não for lá e fazer uma prevenção, né? Que não pode ser usado aquele serviço, por mais que você não esteja utilizando, seu time não utiliza ele pode ser abusado. Por quê? É a mesma coisa que você tiver um computador com 400 softwares instalados, você fala, eu não uso esses outros 350 softwares, eu uso 50. Mas, cara, o software tá lá, a falha tá lá. Então, assim, ainda é sua superfície de ataque, né? E daí eu comecei, cara, da cabeça começa a fritar, assim, como é que eu vou detectar, né? Daí eu fui olhar para o que tem no mercado de regras abertas, né? E daí, se você olhar para Elastic Rules, que tem de público, a gente está falando ali que ele cobre quase 6% dos serviços, né? 22. Tem 59 detecções, 22 serviços mais ou menos cobertos ali, uma matemática ali de padeiro rápido ali. E eu não estou entrando no qualitativo, tá? Não estou falando que essas regras são boas, estou falando que tem essas detecções, né? E se pegar no Sigma, a mesma coisa, a mesma quantidade de serviços e menos detecções também, mesma coisa, não sei. Então a gente está falando de 5 a 6% dos serviços, existem algumas detecções. Você vai falar assim, pô, mas quase ninguém usa, eu não sei o que, talvez. Assim, tudo que a gente fala que não tem detecção pode ser um achômetro, né? Porque pode não ter falha, pode não ter um misconfiguration, pode não ter um jeito de fazer elevação de privilégio. Mas assim, independente de você pegar essa demanda toda de quase 400, 386 que está hoje de serviço, a gente está falando ali de uma gama de serviços absurda, né? Então, assim, se você pega um cara mais safo e que está pensando na frente, ele tem ali alguns lugares para fazer persistência, fazer elevação de privilégio no ambiente que você nem imagina que existe, né? Paralelo a isso, né, a gente tem os desafios, né? Então, assim, eu criei essa agendinha justamente para falar dos desafios, né? Posts públicos, daí algumas ideias e coisas que a gente está desenvolvendo, que a gente já desenvolveu, né? Então aqui está tudo misturado e para vocês entenderem o que a gente acha que é o caminho, né? Não necessariamente é o único caminho, mas é uma ideia de caminho, né? E algumas conclusões ali no fim, né? Então, o primeiro ponto é os desafios, né, que a gente estava falando. Então, esse post da AWS, ele chama, né, como receber alertas de modificações de configurações no IAM, né? Daí, se você pega o post e começa a ler ele foi modificado dia 31 de julho de 23. Então, não faz nenhum... Não, hoje a gente já está em setembro, né? Meu Deus, acabou agosto. Que milagre. A gente está em 31 de agosto, né, 32 de agosto. Então, faz um mês, né,
que acabou, né? O que foi atualizado. E daí o que ele fala para você fazer? Ele fala para você criar um monitoramento, né? Quando o event source, né, for IAM, né? Então, IAM.amazon.ws é um event source de 300 e poucos possíveis, né? Vamos falar assim. E daí ele fala, esse event name que começa com add, attach, change, create, né? E essa listinha toda aqui, né? Os wildcard, asterisco ali. Então, tudo que tiver isso, né? Você vai gerar um alerta. Daí, cara, eu bati o olho e falei, nossa, não, isso aqui não tem cara de que vai dar muito boa usando isoladamente, né? Daí eu falei, daí a gente pegou, né? A gente tem ali bastante cliente que tem CloudTrail, e daí a gente falou assim, vamos pegar 3 clientes que a gente sabe ali que tem desde um uso menor de AWS a um que tem um uso maior, né? Um uso, vamos dizer, um uso elevado. Daí, o primeiro cliente, isso aqui, ó, por si só, geraria 250 alertas por mês, né? Que já é um número razoável de ruim, né? Você está falando ali de quase 10 alertas por dia só de modificação de IAM, que é um negócio comum, né? O IAM está lá, né, onde você coloca o permissionamento que a pessoa pode ou não pode fazer, e você precisa modificar isso constantemente, né? Daí a gente pegou um segundo cliente que já tinha 200 por semana. Daí esse aqui tava, aqui já o SOC já ia me bater, né? O pessoal lá que ia chegar no time de engenharia e detecção e falar assim, vocês estão de brincadeira comigo, né? E daí, a gente pegou um terceiro, que era mais cloud native, né, e tudo mais, daí ferrou, cara. Daí tinha dado 15 mil alertas no dia, assim, e a gente nem fechou 24 horas. A gente começou a ver só o dia lá, e a gente falou, cara, já tem número bizarramente suficiente, né? Então, assim, a própria AWS, ela joga para você um gatilho, vamos dizer assim, você não pode usar as coisas, porque um alerta da nuvem de AWS não é um alerta que você pega um evento por si só. Você vai falar assim, não, isso aqui realmente é algo. Você até consegue chegar próximo disso, mas assim, ter uma prerrogativa 100% certeza são poucas comparado com o ecossistema inteiro da AWS, né? Daí também a Invictus ER, né, é um site, não coloquei a fonte aqui, eu esqueci, tá no comentário. Depois eu posso passar lá no chat, eu passo pro Dala ali, ele coloca. Ela pegou aquela StratRed Team, que é um projeto, né, da Datadog, que simula, né, que faz o Breach Attack Simulation em nuvem, né? Então ele tem ali 32 ataques, né, que abusa dessas técnicas, né? E daí eles habilitaram o GuardDuty, que é uma ferramenta da própria AWS, né? E pegaram as regras do Sigma e viram o que tinha de detecção. Então, dos 32 ataques, se você usasse as regras do Sigma, do GuardDuty, você detectaria 3, né? 3. Porque assim, eu não estou falando que o GuardDuty é ruim. Eu estou falando que talvez aquilo não é o suficiente para gerar um alerta. Então, talvez ele esteja balanceando. Porque você criar uma chave, por exemplo, não é para você criar um alerta. Você modificar um atributo numa instância, no S2, não é para você gerar um alerta por si só. Então, esse número aqui, lógico, eu estou falando de standalone, mas só para dar um contexto. E daí, se você usasse o Sigma, você teria 11 eventos, né? Incríveis 11. Né? Então, se você pegar isso que a gente está falando de serviços previamente conhecidos e estabelecidos, né? Está falando de desabilitar CloudTrail, de abusar de instâncias C2, né? De exfiltrar recursos, né? Usando compartilhamento, fazer uma backdoor no bucket policy. Então, assim, são coisas realmente básicas, assim, né? Então, assim, isso já tá ruim, né? Na ferramenta nativa, quanto num Sigma, né? Então, assim, são os desafios, né? E eu nem entrei. Por exemplo, eu fiz uma pesquisa o ano passado que eu falei bastante da Upstream 2.0, que tem possibilidade de filtração, movimentação lateral, elevação de privilégio, tudo depende da permissão que a pessoa tem, né? E tudo mais. Isso aqui, cara, zero detecção. E eu lembro que quando eu falava sobre isso, as pessoas nem sabiam do serviço. Eu também não sabia até um cliente ligar e falar que tinha acontecido. Um cliente não, né? Uma empresa ter ligado para a empresa que eu trabalhava e ter comentado sobre que eles foram onados por causa de uma role atachada no Upstream. Eu falei, meu senhor amado, o que é Upstream, né? Mas aí eu falei, opa, mas role atachada é sinal de sucesso numa pesquisa, né? E deu boa. Daí, sei lá, o Identity Center, o que a gente pesquisa realmente? A gente controla as elevações de privilégios e tudo mais, ou a gente olha só no IAM, né? Lógico que o Identity Center com IAM, dependendo do momento que acontece a elevação de privilégio no Identity Center, vai gerar também as coisas comuns de IAM, mas é papo para outra hora. Organization, a gente está monitorando
Clean Rooms, que é um serviço totalmente, tipo, acho que não tem um ano, tem uns 6 meses, talvez, que ficou IGA, né, disponível para todo mundo, que você pode compartilhar alguém para ter acesso aos seus dados. Então, assim, o atacante, muitas vezes, ele não quer os seus dados, ele quer ter acesso. Então, o Clean Rooms possibilita isso, tem as actions específicas, né? E daí tem a parte do pass role, né, que é uma coisa que eu gosto de falar bastante, e tem o pessoal da Hermetic que faz umas pesquisas bem legais, que é justamente você tem ações, né, que você consegue passar permissões para ela, e daí entra ali uma cascata de coisas super interessantes, né? E a última count que eu tinha feito ali, mais ou menos uns 30%, né, dos serviços tem isso, né, em algum momento. Então, assim, E daí, depois, quando eu já tinha feito a minha pesquisa, eu vinculei com essa pesquisa aqui e tinha lá uma das actions que eu tinha mexido estava aqui também. Então, assim, é bem interessante, é uma oportunidade bem massa de pesquisa, né? E só para resumir aqui os desafios, ali eu estou falando só do control plane, né, gente? Então tem a parte dos logins do serviço, que para nós, como Security Operations Center, é essencial, né? Você ter visibilidade, e não é o default, né? Por que não é o default do Cloud Provider? Porque tem custo, né? Ele vai começar a salvar logs de serviço, ele vai ter que armazenar no S3, provavelmente, ou algo similar, e isso tem custo. Então ele não pode habilitar por default um negócio que vai te dar um custo, né? Então, se você pegar eventos de buckets, né? Se o cara acessou um dado no bucket, né? Isso não é logado por default, você tem que habilitar isso, né? Eu não estou falando para habilitar de todos os buckets, que você vai à falência, né? Na quantidade de coisas que pode acontecer, né? O próprio auditoria do Kubernetes, auditoria do RDS, então, sofri um SQL injection, quem deu um delete na minha tabela, aqui no meu banco? Cara, se você não habilitou, você não vai saber nunca, né? Lições aprendidas, habilitar o log service, né? E daí tem ele é antigo, mas a ideia dele é bem legal, é justamente como é que você habilita os logs, você entender. Então, assim, a maioria dos serviços está lá, mas lógico que tem algumas centenas que não estão, né? Então, olha o seu serviço, olha se você tem informação confidencial e pensa nisso, né? Mas a minha ideia não é falar de data plane aqui, né? É só do control plane. E daí, entra essa parte, para mim, é a mais efetiva, então por isso eu coloquei primeiro, né? E depois acho que as outras se conectam nela, né? E tudo mais, né? Então, o primeiro ponto o que é um log? Para quem nunca viu o que é um log de CloudTrail, o log CloudTrail é esse JSONzinho aqui bonito, né? Onde você vai ter quem, né? Você vai ter o tipo, se é um usuário de AM, se é um serviço, né? Se é uma conta, um cross account. Você vai ter qual que é a conta que está fazendo, né? O access key ali, username, né? Daí você vai ter quando, né? Então você tem o event time, que é a data, né? Então é super importante aí. Você vai ter da onde, né? Então vai ter o IP de origem, né? De repente, se o cara está usando via interface web ali, ele muda para AWS internos, porque tinha umas loucuras, acho que deve ter um monte de caminhos ali, né? Que ficavam uns IPs meio doidos. Mas aí você tem que saber, pelo menos, achar o console login, depois ir caçando, né? Que daí você vincula as coisas. E daí você tem o que, né? Que é justamente o event source, né? Qual que é o serviço que está gerando esse evento, o event name, né? Então, assim, quando a gente está falando de serviços, a gente tem lá os 386 serviços, confiando naquele AM Data lá, né? E desses 388 serviços, 386, desculpa, existem mais ou menos 15 mil ações, né? Que são divididas em serviços, não divididas igualitariamente, né? Você pegar o EC2, tem uns 600 actions, e tem serviço lá que tem 1 ou 2 actions, né? Então, que é o event name, né? Então tem o event name. Esse event name ele é dividido em níveis, né? Se é list, read, permission man, write, né? Tag, né? E você tem o request parameters, que daí é onde vem muitas vezes a informação interessante. E onde, se você pegar regras do Sigma no geral e no Elastic, ele nem olha. Eles baseiam-se muito no event source e no event name, né? Então, assim, é muito raso você detectar só em cima disso, sem ter o contexto, né? Então você tem o request parameter, né? Que daí aqui no caso ele está criando uma política, e aqui vai ter o policy document, vai ter o conteúdo da política, né? O nome da política e tudo mais. Então, lógico, depende, nem eu falei, 15 mil actions, 15 mil possibilidades de... Nem todo vai ter o request parameter, né? Mas o que tiver, que você tem que colocar um parâmetro para configurar, vai estar ali. E daí, como enriquecer, né? Então, assim, acho que o primeiro passo é como eu não consigo não, é meio insalubre, né, fazer isso só com o event name. Se eu colocar um enriquecimento, eu posso começar, talvez em cima do meu enriquecimento, eu consigo fazer alguma cadeia de comportamento, né?
Então, eu gosto de falar desse AWS Lookup DB, que é que você pegar todas as ferramentas que você pode estar interagindo com a sua nuvem, né? E a partir daí você começar a enriquecer seus eventos que vão para o CIEM, né? E a partir daí você começar a ter mais possibilidade de detecção, né? Porque no final do dia, né, o que você quer fazer? Você, primeiro, você quer ter mais possibilidade de detecção, e segundo, você quer dar mais contexto para o seu analista. Independente que você não decida em cima daquele contexto, ou você evita que o primeiro analista ali, ou o seu SOAR, ele tenha que fazer lá um monte de checagem, né? Fazer o tabification, que a gente chama, né? O cara abre um alerta e abre 20 tabs para entender aquele alerta. Né? Então, a ideia é a hora que você enriquece, você tem mais possibilidade de detecções, mas você também tem mais metadados para o analista, né? E daí, eu gosto bastante dessa parte que é do risk level, né? Que daí, em cima do event name, e usando uma ferramenta que te provê isso, tipo o Cloud Explain, você fala, opa, essa action, esse event name, ela proporciona uma data filtration, né? Ou ela proporciona privilege escalation. Ah, tá acontecendo privilege escalation? Não. Essa action ela pode fazer. E daí entra você fazer uma combinação, né, de comportamentos, né? Também eu gosto do access level, né? Porque de repente uma combinação aqui, um ratio ali, eu vou falar disso, pode te guiar para alguma coisa, né? E até eu mostro ali uma diferença de um comando, né? Usando uma ferramenta, usando o browser e usando o próprio CLI. E também aqui, né? Você mapear permissionamentos, né? E a hora que você tiver lá um usuário, um principal e tudo mais, você mapear, de repente, se ele teve uma movimentação de privilégio e tudo mais. Não é fácil, né? Não é fácil fazer isso. Esses dois aqui são bem fáceis, né? Qualquer CIEM você consegue fazer esse enriquecimento. Isso aqui já exige um pouco mais de engenharia, vamos falar assim. E daí também, lá em Vegas, né? Eu não sou muito de beber, né? Mas às vezes eu bebo. E daí foi bem na noite anterior ali, a gente teve um evento até da Qualis com a Claves, né? E daí eu acordei, eu falei assim, cara, dá pra fazer isso. Daí eu adicionei isso aqui on the fly, que é justamente, eu vou falar, mas é você criar um DB de behavior baseado no Access Analyze Policy Suggestion, que é uma parte da AWS ali que é gratuito e você consegue criar ali um comportamental e dali talvez tirar, né, detecções super interessantes. Daí aqui algumas detecções, algumas ideias, né? Então, o que é muito comum, né? Você pegar o cara tentar fazer elevação de privilégio, né? Ou até fogo amigo. Pô, o cara tá criando usuários que tem muito privilégio, né? Então, assim, talvez você não queira isso, nem interno, né? Então, como é que você controla isso? Daí, eu tenho dois métodos aqui, um é name-based e outro é analysis-based. Daí tem aqui Access Level Ratio, né? E o Risk Level Ratio, né? Baseado em diferenças. Esse aqui eu não tenho um exemplo aqui, o Spike de Event Source, né? Ou o First Time Sim, né? Eu gosto muito disso. Quando eu mexia muito com o OSSEC, eu tinha bastante esse conceito, né? O OSSEC tinha isso, né? A primeira vez que ele vê alguma coisa, né? Então, como eu estava falando, você tem aquele campo lá, um dos watts é o Event Source, né? Então, o Event Source, eu pego ali, opa, primeira vez que eu vejo esse Event Source. Opa, será que é um desenvolvedor que começou a usar serviço? Ou será que alguém está abusando uma coisa? Né? Então, são gatilhos super importantes, até para você ver se você teve o First Time Sim, o Event Source. Daí você vai ver quem fez, né? Você vai falar com a pessoa, a gente vai começar a usar. Daí você, como segurança, tem que estudar aquilo. Se eles podem usar aquilo, foi liberado, não sei o quê, vocês, como segurança, tem que entender aquilo e tentar estudar aquilo para entender, né? E lógico, a combinação aqui, né? A primeira vez do Event Name nesse Event Source, a primeira vez do Access Level naquele Event Source, né? Então dá para fazer uma combinação bem legal. Daí, aqui até o Sierra, né, que foi o que abriu aqui a nossa jornada aqui do evento, ele, a Tentina, o Sierra, junto com o Vitor Grinu, que é um cara bem foda de AWS, francês, se eu não me engano, eles criaram um projeto que chama Camp, né, Cloud Explain, né, que é uma ferramenta que acho que a gente tem um gosto em comum aí, que ela faz ela detecta, né, permissionamento excessivo nas nuvens, né, e daí, o que ele fez, esse projeto dele no GitHub, né? Você entra lá, TNT Security, GitHub TNT Security, está lá, Camp. Ele pega as policies, né? Da AWS, a AWS Managed Policies, que é um dos meios de ter as políticas, fica monitorando se teve mudanças, se teve uma versão nova, e vai pegando, né? E fica rodando a ferramenta vai falar assim, privilege escalation, exposição de recursos, sem actions que dá para fazer exfiltração, exposição de credenciais, né? Modification. E daí eu falei assim, bom, então o que eu posso fazer aqui? Eu quero pegar, se alguém der, isso aqui é pattern match, né? Eu quero assim,
se alguém der um permissionamento usando uma AWS Managed Policy que tem elevação de privilégio, eu quero que trigue, né? E basicamente o que eu fiz? Daí eu separei, né, as que tinham privilege escalation, né, desde uma oportunidade a 22. Se o cara tem uma oportunidade é o suficiente, né? Ele vira administrador, né, no geral. Né? Então, e daí o que acontece? Você tem que entender os eventos, e daí você pega aqui um attach user policy, tem attach role policy, attach group policy, né? E o attach user policy, então o attach asterisco policy, você vem com um parâmetro aqui, né? Qual que foi o usuário que você está dando, no caso aqui a attach user, podia ser a role, né? Podia ser o grupo. E tem o policy arm, que é o nome aqui da policy. Daí, consequentemente, a policy arm das managed policy são estáticas, né? Então, se você pegar o nome aqui, você já sabe. Então, o que você faz? Se tiver attach asterisco policy e o policy arm, o barra policy aqui, for algum conteúdo que está aqui, me triga, porque eu tenho um comportamento de estarem adicionando permissões que têm elevação de privilégio. Daí você vai ver para quem foi, por que foi, né? E tudo mais. E numa dessa você tira do Managed Policy, porque uma das coisas que eu não gosto do Managed Policy é que é resource asterisco tudo, sempre, e não tem condicional, né? E talvez você fale assim, beleza, você pode ter um privilégio assim, alto, mas tem que ser uma Custom Managed com conditional, né? Daí, cara, daí entra 1001 maneiras de resolver um problema, né? Daí, outra maneira é fazendo análise on the fly. Quando eu e o Proteus palestramos na Sector 2020, acho que foi, a gente fez um pouco disso, né? Justamente, você tem o Event Source, né? Você tem o Request Parameter. O Request Parameter é um Policy Document. Então, assim, tem alguns eventos, eu não vou lembrar de cabeça todos, mas que você tem o conteúdo da criação da política, né? Daí, se você normaliza isso, você vai ter isso aqui, né? Nesse caso, eu fiz uma política aqui. E daí, on the fly, você rodar essa ferramenta que a gente está falando, Cloud Explain, e daí, a hora que você roda ela, vai falar assim, opa, tem elevação de privilégio. E outros riscos, lógico, associados aqui. Mas a ideia é justamente pegar, né, esse risco e falar assim, bom, se tiver um create policy que tem elevação de privilégio, por quê? Porque o name, o pattern match no name, ele funciona para as managed policies que eu sei o que está lá, é controlado isso. Nas custom managed policies, que a pessoa está criando on the fly, não existe esse controle. Né? Tipo, eu não tenho um nome padrão que eu vou achar, então você tem que fazer um negócio assim, ou depois ficar rodando, né, uma ferramenta ali e ficar fazendo isso. Né? E daí o first time sim, de assume uma role permissiva, né? Então, assim, você pega de repente um usuário, que eu falei, você tem um principal sempre, né? Você tem um user identity aqui, né? Daí tem o usuário, que é o Cloud Labs, tudo mais. Ele fez um assume role, né? Quando você faz um assume role, isso aqui vai virar seu novo principal ID. Você tem esse campo principal ID aqui, né? Então você tem o new principal aqui. Então, o new principal vai ser Aroa, blá, 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 2. curso cross, né? E daí, a partir disso, né, vai ser logado isso aqui no Principal ID, né? E o type vai ser um assumed role, né? Muda, né? Esse role chain de seguir no CloudTrail é uma dor de cabeça bizarra, assim. E você vai ter esse permissionamento. Então, daí você valida esse permissionamento, né? Daí entra, que nem eu falei, cara, não é um para um as coisas, né? Então, você pode validar esse permissionamento junto com esse usuário. A primeira vez que você vê esse usuário assumindo essa role, né? Que tem esse permissionamento. E daí você vai lá e olha assim, opa, e essa permissão tá alto, não tá aqui que ela tem, né? Então, basicamente, você consegue detectar alguém fazendo, de repente, uma elevação de privilégio atrás do assume role, né? E o que eu tinha criado aqui, falado do Vegas DB Drink Idea, justamente o IAM Access Analyzer, ele tem o Policy Generation, é gratuito. E o que ele faz? Ele vai no CloudTrail, olha até os últimos 90 dias que está lá na sua trail, e baseado no principal que você escolheu, ele fala assim, o usuário Montoro, nos últimos dias, ele executou tais ações, né? E daí ele vai gerar essa política baseada na atividade, né? E vai gerar mais ou menos algo assim, né? Vai ter lá as actions que eu usei, né? Em quais recursos, né? E tudo mais. E isso me dá uma possibilidade de criar uma database comportamental, né, baseado no que já foi feito, e daí sempre fala assim, pô, esse cara usou tal serviço e aqui ele nunca tinha usado. Ou de repente assim, esse cara usou tal action diferente, mas, pô, é só uma action diferente, né, então não vamos trigar. Daí você pode criar um threshold, se usar, sei lá, 5 actions diferentes no serviço, realmente triga. Então assim, daí entra, logicamente, contexto, né, o dia a dia e tudo mais, né.
E daí, lógico, vai ter o serviço, as actions, action level, daí entra os enriquecimentos, né? Então, tipo assim, você usar a tecnologia que está lá a seu favor, né? Especialmente o Cloud, o Access Analysis Policy Suggestion, que é gratuito, né? Então, daí a gente entra também com uma possibilidade, né? Passamos a parte de comportamento, né? Como é que eu tô de tempo? Eu não sei como é que eu tô de tempo. A gente passou a parte de comportamento e daí a gente entra justamente na parte do misconfiguration, né? O misconfiguration é eu fiz uma pesquisa que chama CSPM to CloudTrail, que justamente é isso, né? A gente pega uma falha que uma ferramenta de CSPM vai lá e detecta, e o que eu fiz? Eu falei, tá, eu vou simular um monte de criar um monte de serviço com um monte de falha, e eu quero ver se gera no CloudTrail e se eu consigo, né, detectar. E, cara, e dá. Não tudo, não é 100%, mas existe uma oportunidade muito grande aqui, né? Por exemplo, e daí, se você pegar a misconfiguration, né, uma das coisas que ponto é chave, né? Tipo assim, tem empresa que roda o CSPM todo dia, tem empresa que não roda todo dia, né? Então, se você consegue criar quase em tempo real da detecção desse misconfiguration, você, né, diminui a sua janela de exposição, né? E o misconfiguration ele vai ser responsável ali, né, de cada 10 falhas, 8 vão ser baseados, né, de security breach vai ser baseado nisso, né? E daí até na Claves eu tenho se você entrar no site da Claves, poderia ter colocado o QR Code aqui. A gente fez um webinar lá que gravou, tem 1h20 ali, falando justamente dos default misconfiguration, né? A verdade sobre os defaults do Shared Responsibility Model, né? Coisa que você deve saber para se proteger mais, né? Então, se vocês entrarem lá também, é bem legal, assim, eu discuto bastante, assim, é bem estendido, né? Então, aqui eu não consigo falar, mas... Então, o segredo, a questão é, você começou a sua conta, criou um usuário, criou uma instância, cara, já tem misconfiguration, entendeu? Então, assim, não é, tipo, é nativo, a não ser que você mude no Infrastructure as a Code ou mude depois, né? Então, e daí, pegando a ferramenta CloudSploit, eu fiz um count dela, você tem 1.275 checks em todos esses providers aqui, né? Então ele te dá uma oportunidade, não só para a AWS, né? Mas aqui está falando da AWS, de criar detecções. Não dá para fazer 555 detecções, mas dá para tirar bastante insumo e coisas interessantes, né? Por quê? Porque daí também você olha o CloudSploit, a detecção, você tem ali, você tem um título, você tem a categoria, você tem uma descrição já, você tem link com mais informação. Então, você meio que tem um caminho andado para se criar a detecção, né? Então, é super legal isso aqui. Você já tem. E depois você precisa só simular para gerar o conteúdo para ter a carry, né? Então, esse é o ponto. Então, aqui é um exemplo só do CloudTrail, que é justamente você mudar um file, né? Authorize Security Group Ingress, né? Você muda o Security Group, e ele vai mudar, né, para deixar uma porta, todos os protocolos abertos para todos os IPs, né? Então você pode criar uma regra no seu CIEM que, ó, se no CloudTrail aparecer que alguém fez esse event name, né? Então, assim, tem algumas coisas que dá para ser binário. Isso aqui, pô, nada pode ser aberto para N, né? Ou pode ser aberto para N só se a porta for 443, que são meus serviços aqui, não tem o que fazer, né? Mas, então, assim, aqui você consegue até ter umas regras mais diretas ali, funcionais ali, um para um, assim, mas é um pouco que eu falo da exceção, né? E daí algumas ideias, né? Então você pode pegar uma criação de um cross account, né? Então, de repente, você pega um cross account, daí o ideal é você ter uma lista de allow list dos account IDs, justamente para trigar só se for diferente, né? Pode ser um atacante querendo vazar. Você pode pegar coisas ficando pública, o snapshot ficou público, qualquer um acessa. Um S3 ficou público, qualquer um acessa. Uma AMI ficou pública, qualquer um acessa. Um EBS ficou público, qualquer um acessa. E tem mais algumas outras coisinhas, né? Uma instância foi criada com metadata V2 desabilitado, que ainda não é o default, só se você usar Amazon Linux. Também é um problema que se você roda uma aplicação numa instância, isso aqui te ajuda a segurar essa bomba, né? Então é super importante. VPC Endpoint também tem vários meios de filtração. Você se isola lá tudo, usa só a rede interna da AWS ali, daí você usa o VPC Endpoint para comunicar com o serviço e tudo mais, mas também vira uma porta se você usar o default da VPC Policy para exfiltrar dados para outra conta do atacante, né? Porque a hora que você está ali, é tudo que é interno da AWS e qualquer pessoa pode ter uma conta e virar interno da AWS, né? Então tem que ter isso na cabeça.
E daí, para não me estender muito, mas aqui eu fiz uma simulação bem básica do Attach User Policy, né? Então, o Attach User Policy, se você usa o CLI, eu vou atachar uma política no usuário, né? Se você usar... você vai ter uma action só, vai ser logado só o Attach User Policy, não tem barulho, não tem nada, é direto e reto ao ponto, então, assim, é diretaço, né? Se você usar a Web Console, cara, ele entra, ele loga, ele começa a carregar 1 milhão de coisas, daí você clica lá no IAM, vai lá, muda. Então, assim, vai ter uma cacetadinha de serviços e actions sendo até chegar no User Policy, né? E se você usar o Pacu, né? Basicamente, eu fui no modo grosso aqui mesmo, né? Run IAM Preview Ask, né? Ele vai falar para fazer uma enumeraçãozinha básica de permissão, né? E daí depois ele vai tentar usar ali os 22 métodos que hoje tem no Pacu, né? Então ele achou ali o Attach User Policy, né? Vai falar que eu virei administrador, né? Porque eu tinha essa permissão, Privilege Escalation, ok, né? Daí ele vai gerar, né? Vendo aqui que virou administrator, né? Ele vai gerar essas actions. Ele não gera muito, né? Ele também é bem sucinto e gera uns denieds, né? Então tem isso também. Então, se você pegar assim, você criar uma matriz, né? Comparando, né? Ou descomparando eles, basicamente o que a gente teria, né? A gente teria o CLI, nenhuma de list, de read, uma de write permission main, um serviço só e só uma action no total, né? O Pacu, ele já tem set, list e read, um permissions main, né? Um serviço só, 8 actions. Via Web Console, você tem, né, 85 list and read, uma só de permission management e 9 serviços, né? Então, se você pegar aqui, você começa a pensar no ratio. Pô, quando é o Pacu Framework, você tem aqui, sei lá, daí entra que nem, tem que ter um enriquecimento, né, gente? Então, aqui, se eu pegar ali mais ou menos 10 a 15% das actions, lógico que tem que validar mais, estou dando um exemplo, tá? E eu também não usaria um para um. Mas essa característica, né, se 12% do contexto da sessão desse usuário foi permissions management, talvez seja uma ferramenta, né? E daí, a partir disso, você, né, e verificar se a política que foi atachada, ela bate com alguma permissionamento excessivo. Eu vou pegar e olhar o contexto também, de repente, naquele DB lookup, e eu vou olhar e falar assim, opa, isso aqui para mim tá diferente, né? Então, realmente é uma ferramenta, porque é alguém que vazou a chave e ele está usando de forma diferente, né? Então, assim, como eu falei, gente, assim, defesa, detecção na AWS é um negócio super complexo, assim, é super complexo. E não só na AWS, né? GCP, Azure, assim, por quê? Porque no final do dia, a hora que você está falando de uma action do control plane, são funcionalidades, né? Você tem a action para atachar uma política no usuário, por quê? Porque você tem que dar permissão, senão ele não consegue fazer nada, né? Então, essa parte aqui é bem tricky, né? Que nem eu falei, né? O contexto é super importante, né? E já é difícil você muitas vezes fazer isso numa empresa, né? Então, a gente com dezenas ali, centenas de empresas para fazer, a gente tem que ter o dobro ao trabalho do trabalho, né? E isso que torna desafiador ali, super, super massa. E daí, só para encerrar de ferramentas, tem uma ferramentinha que chama Endgame. Ela cria backdoors, né? Então, ela vai e ou ela deixa o recurso, baseado na permissão, ela deixa o recurso público, ou ela faz um cross-account com a conta dela de atacante, né? Então, ela tem backdoor para algumas dezeninhas aqui de serviços, né? Então, isso é super legal, né? Legal para... depende para quem, né? Mas é super importante, né? Daí eu fiz um mapping ali das actions, né? Então, assim, é super importante você ficar de olho nessas actions, né? E a partir dessas actions, como eu falei, cara, é muito difícil você afirmar por A mais B que alguma coisa está acontecendo de maliciosa, né? Com uma simples action. Tá rolando, sei lá, o update assume role policy. Por si só, isso não é malicioso, né? Então, assim, sempre daí voltamos lá no contexto, nos databases, no enriquecimento, para isso aqui fazer muito mais sentido, né? E só para concluir, acho que daí eu tô fecho no tempo, né? Para não me estender muito mais. Cara, saiba o que você tem rodando no seu ambiente. Isso é super importante, é super importante. É um trabalho que você tem que fazer para você justamente entender, né, o que você precisa pesquisar, né? Porque muitos dos serviços que você tem já vai ter uma detecção. Muitos dos serviços que está rodando lá, talvez você nem saiba o que aquele serviço faz. Cara, eu vira e mexe, eu vejo o serviço, né? Imagina a gente que a gente tem ali
dezenas de clientes, né? A gente vê muito serviço ali. E daí tem que olhar aquele serviço, ver o que tem no mercado, já tem alguma coisa pública, daí vai primeiro ver na documentação quais são as permissions, a management, a write, que são as actions que na teoria pode causar mais danos, né? Embora um simples read ser uma base de dados também já pode causar danos, né? Tudo muito contextual. Mas é saber o que você tem rodando, né? E até tem um artigo do Remy que é bem massa, que eu referencio bastante ele, que é justamente você criar, né? Daí já entra um pouco de arquitetura, mas você desabilitar o serviço que você não usa, né? É o mundo ideal. Mas desabilitar o serviço que você não usa já é um trabalho maior. Então, talvez pegar assim, ó, qualquer event source que não seja esses 15 serviços aqui que eu uso, né? Que são, sei lá, os globais mais 10 serviços ali, sei lá, o IAM, não sei o quê, me alerta, né? É um gatilho, né? Porque alguma coisa em comum apareceu. É melhor, né? É melhor pecar pelo excesso, ser uma detecção dessa, que não tende a dar muito falso positivo, do que você descobrir na dor depois, né? Daí entender esses serviços incomuns, né? Ter alerta para todo serviço que você tem dado sensível, né? Daí é essencial ter um alerta, né? E, cara, é contexto, né? Você ter contexto, né? O mesmo, que nem eu mostrei, né, lá no começo, né? Se eu usasse aquele blog post da AWS, em 3 clientes diferentes ia de 250 por mês a 15 mil por dia, né? Então, assim, cara, é contextual. O uso do Cloud Provider é contextual, então tem que entender ali, não dá para ser muito mágico, né? E, cara, pesquise e compartilhe, né? Eu acho que também ficar guardando os segredos a 4 chaves, ninguém evolui com isso, né? E que a gente falou, cara, você vai ter, cara, não para de crescer serviço, no final do ano vai estar 400 plus aí serviços e cada dia mais difícil aí, se a gente não fechar as portas ou monitorar comportamental, entre aspas, é impossível de acompanhar 100%. Isso que eu tô falando só de AWS, né? Até por isso também o Sierra falou isso, eu concordo muito com ele. Multi-cloud, cara, para segurança, cara, é impossível, assim, tipo, não tem como ter um profissional bom de cada área e conseguir entender friamente, entender e conseguir criar as proteções e fazer tudo certo, assim, né? Vai com o menos possível aí, que acho que é o menos difícil de fazer a segurança, né? Bom, e aqui tem meus contatos, Twitter, e-mail, LinkedIn, e estamos aí. Valeu, galera, obrigado. É nós na tela de novo. Bom demais, doutor. Bem Pedro, complexo. tá mexendo Não, até eu ia dizer, o meu comentário era esse, dá para ver o nível de complexidade da coisa que não é pequeno. Então, acho que, como o Montoro falou, acho que até esse é um final interessante aqui para a conversa, multi-cloud, é difícil que tenha a mesma pessoa, é praticamente impossível, né? Mas que tenham vários profissionais que consigam, no nível de detalhe necessário ali, né? Tratar dessas muitas valências diferentes, né? É uma questão complicada. Moldoro, show de bola, meu querido. Bom estar contigo aí dessa tarde, mais uma vez. Obrigado por estar conosco, é muito bom te ter aqui. Mais uma vez, e lá vai, já tá, cara, o que tu mais aparece nas redes sociais das redes sociais da WCS do que nas tuas aí, cara, que é isso ainda, é vídeo pra tudo que é lado, show, cara, obrigado, tá mesmo. Não, show, obrigado pelo convite aí, pô, eu tô sempre aberto para conversar, com slide, sem slide, eu gosto de ficar falando de número, de qualquer coisa relacionada à pesquisa. Tomar uma coisinha também, né, aquela coisa que tu falou, de vez em quando. Vez aí no Mindsec, vocês vão estar no Mindsec, né? Vamos. Tá lá não? Eu vou, a Cláudia vai estar lá também, cara. Vamos fazer uma bagunça lá. Então já sabe, né? Vai acontecer. Montoro, obrigado mesmo, tá, cara? Valeu, obrigado pela companhia. Bom sábado pra ti aí. Valeu.